de Jesus Cristo. Bom, muito boa noite. Eu quero agradecer primeiro a Deus, depois à equipe de trabalho dessa casa e a vocês pela oportunidade desse trabalho hoje, e que a gente possa, nessa noite quentinha aqui dentro e friazinha lá fora, refletir, pensar sobre essa passagem do Evangelho. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é cada um de nós que estamos aqui hoje nesta casa, que todo esse ensinamento que nós vamos estudar aqui, que eu trouxe sacola toda para conversar com vocês, que a gente pense nisso tudo em relação a nós. Porque geralmente a gente vem e fala assim, seria tão bom que meu filho estivesse aqui. Nossa, mas meu marido precisava ver isso, né? Só que não. Aqui estão, nessa noite, todos os espíritos que precisam refletir sobre esses temas. Tá? Porque aqueles que não vieram, porque não estão comprometidos ainda com isso. Não está na hora. Nós estamos na hora. E não sou eu que estou falando, não. Joana de Ângeles diz que tudo aquilo que na nossa vida já pode ser resolvido, vem à tona. Que é para a gente poder enfrentar cara a cara. Como Deus é tão bom, aquilo que a gente não pode resolver ainda, deixa para outra encarnação, deixa para quando a gente estiver mais velho. Por exemplo, na minha história, eu tenho 6 filhos, tive 3 da juventude e 3 da maturidade. Se eu tivesse os 3 da maturidade, na juventude eu tinha desistido. Então, mas é verdade, foi outro desafio. Os primeiros eu tive até 30 anos. Depois eu comecei outra leva aos 40. Então, pensa bem, né? Então, tudo está certo. Mas aí vamos começar a conversar sobre essa passagem no Moço Rico. E antes de falar sobre isso, eu vou contar uma passagem de Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho? Foi aquele espírito que teve a coragem de dar o maior número de fazer uma assessoria pedagógica na nossa codificação. E teve a coragem de, nas comunicações, ele assinar Santo Agostinho. E por que ele assinou Santo Agostinho? Para que ninguém duvidasse que era ele mesmo que estava ali. Né? Então, Santo Agostinho, naquela época, Aurélio Agostinho, ele nasceu um menino irrequieto, teimoso, buscando a verdade, como todos nós. Passou pela vida aprontando, como nós aprontamos, como os nossos filhos aprontaram, como os nossos netos estão aprontando hoje. Como todos nós. E tinha uma mãe muito devota, muito católica, e ela vivia orando por aquele menino. Uma vez até ela perguntou ao padre, será que meu filho tem salvação? Ele falou, do jeito que a senhora reza, com certeza ele vai ser salvo. E ela foi investindo naquela criança. Um menino que foi na feira roubar pera só para sentir o prazer de como é essa adrenalina do pegar, do roubar, sem necessidade. Na juventude, foi pai. Isso é fácil, mas é 400 anos depois do Cristo. Né? Foi pai. Então, era uma pessoa, digo assim, normal, como nós. E ele foi nessa sua busca, nessa sua inquietude, o tempo todo buscando uma resposta para aquela sua angústia, uma resposta para aquela ansiedade que ele sentia dentro e que ele colocava que era a busca da verdade. E passou pelo maniqueísmo, e passou por várias doutrinas, e passou por várias experiências, e não conseguia encontrar essa verdade. Até que aos 30 e poucos anos, ele, sentado debaixo de uma figueira, ouviu um coro de vozes de crianças falando assim, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele foi tocado por aquilo, saiu correndo, foi para casa, e ele chegou lá, encontrou aberto, assim, no móvel de casa, a Bíblia. Ele abriu, olhou a Bíblia, porque Santa Mônica não desistia, né? Falei? E ele encontrou lá Romanos 13, 13, de Paulo aos Coríntios. E Paulo dizia mais ou menos assim, que para dizer na íntegra eu tenho que trazer a cola. Eu tenho que dizer com o meu vocabulário. Dizia assim, por que te apegas ainda à vida e a tantas paixões? Já que já sabes que a verdadeira vida é a vida espiritual. E nesse momento, ele se viu tocado, ele se viu
como é que se diz? Despertado e partiu, falou com a mãe, falou. Tem vários filmes, várias histórias. Essa história tem várias interpretações. A história que eu estou contando está no livro Confissões. Então, a gente chama esse momento de toma e lê, que é o momento em que ele, quando foi lá e leu Paulo, ele falou diretamente para a alma desse espírito. E o que a gente interpreta como toma e lê? Como o momento do chamado. Cada um de nós tem na vida os momentos de chamado da vida, para que a gente desperte para a verdadeira oportunidade da própria vida. Se a gente for aqui contar, mas a gente muitas vezes passa pela vida vivendo, mas não existindo. Então a gente passa pela vida e não percebe que esses momentos são momentos de um despertar espiritual, como aconteceu com o menino. Ele não podia largar seus bens materiais. Santo Agostinho, num momento de grande sofrimento, entendeu que naquele momento ele tinha que dar um novo rumo à vida dele. E quando ele deu um novo rumo à vida dele, passou um ano estudando, e ele chegou à conclusão que a verdade que ele procurava era Deus. Aí você diz, mas isso aí é Santo Agostinho, não é comigo. Aí tem a passagem de Pedro. Quando Pedro chegou, estava lá com os discípulos, Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Né? Aí Pedro, sim, Senhor, amo. Aí ele voltou, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro, igual a nós, já ficou, claro, Senhor, eu te amo. E aí ele dizia, apacenta minhas ovelhas. Aí de novo, Pedro, tu me amas? Aí ele, não já disse, Senhor, que te amo? Então, apacenta minhas ovelhas. Depois dali, Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele percebeu que a primeira ovelha que tinha que ser apacentada era ele. Paulo, no caminho de Damasco, foi a mesma coisa. Ele não era ruim. Ele estava procurando a verdade equivocada. Porque para ele, a verdade estava o quê? Na doutrina judaica. E ele vai lutar contra isso. Na estrada de Damasco, ele sofre aquela queda do cavalo e aparece Jesus e ele pergunta, quem és? E ele se apresenta, sou Jesus. Aí ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele troca até de nome, porque Paulo quer dizer o convertido. Então, por que me persegues? E a partir dali, a história conta que ele ficou cego. Mas essa cegueira é uma cegueira, vamos dizer assim, psicológica. Por quê? Ele perdeu todas as referências de vida, de luta. Então, ele teve que ir, passar um período com Ananias, passar um período no deserto, até entender. E a partir dali ele não errou mais. E aí a gente vai. Madre Teresa de Calcutá. Eu gosto de contar a história dela, porque ela é geógrafa, igual a mim. Aí eu falo, viu, geógrafa é gente boa, né? Então, ela trabalhava numa escola de meninas ricas na Índia. Mas ela tinha um vazio dentro dela. E nós temos esse vazio também. E lá no livro do Evangelho fala até sobre a melancolia, né? Então, ela sentia aquele vazio dentro dela. Ela passava pela estação de trem e olhava aquela pobreza, aquela miséria e ia dar aula para as meninas ricas. Só que ela ouviu dentro dela que o lugar dela era lá, onde estavam aquelas crianças. E ela abandonou tudo, abandonou o colégio, abandonou as meninas ricas e se tornou esse exemplo que nós temos. Aí vamos, Francisco de Assis, etc, etc. E nós? Porque acontece que nós somos assim, muito desesperados. Queremos caminhar da barbárie para a luz em uma encarnação. E quando lá ele disse para o menino, abandone os bens materiais. Já pensou, a gente ficar sem celular, sem internet, né, sem TV, sem ir ao cinema. Nossa, aqueles temperos todos que a gente gosta. Né? O pessoal logo pensa nisso. Não. Então, o menino, como nós também, muitas vezes não conseguimos fazer esse movimento porque a gente acha que quando Jesus, ele falou que é para você abandonar tudo. Não é bem assim. Porque ele também disse para nós que a gente tem que viver no mundo sem ser do mundo. Então, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, o que acontece? Essa passagem do Evangelho é um chamado para todos nós, para convidar cada um de nós, dentro da sua ambientação reencarnatória, dentro do seu entendimento ainda de maturidade
espiritual, de começar a fazer um movimento para dentro de si mesmo. Um movimento para entender que todas as coisas que nós temos no mundo, até o nosso corpo é transitório. No curso de Agostinho e Paulo, que a gente tem lá, eu fiz uma dinâmica com eles, nós estamos dentro do prédio que planeja a encarnação. Então, cada um de vocês vai escrever, vocês vão reencarnar e vão escrever aonde querem nascer. Aí todo mundo quis nascer no lar espírita. Moleza, né? Todo mundo quis nascer no lar espírita. Aí eu fui avaliar os pedidos. Qual o desafio que você vai ter nesse lar espírita? Lá vai ter evangelho no lar, lá vai ter amor. Mas você já recebeu isso tudo nessa encarnação. A nossa dificuldade é que a gente não quer abandonar os bens materiais. Então, agora, eu tenho aqui várias propostas. Aí, uma reencarnação numa família, assim, histórico de evangélico, e você encarnar naquela família, tendo um sério comprometimento com a mediunidade. Aí, outro, lá no grupo dos muçulmanos, nos judeus, eu não lembro agora, nós fizemos a lista do perfil do que a gente queria. Entendeu? E eles entenderam, como nós estamos entendendo essa noite, que nós não somos espíritas, nós estamos. Porque nesse momento é a ambientação reencarnatória que nós precisamos para que a gente possa caminhar em busca dessa verdade que é Deus. E que quando a gente retornar, talvez nós tenhamos que nascer em outras comunidades. Vamos lá. Quando Kardec estava trabalhando na codificação, ele perguntou aos espíritos: a doutrina espírita é a religião do futuro? Aí ele disse: não, é o futuro das religiões. Mas será que então, todo mundo vai virar espírita? Não. O que falta para que haja esse entendimento? É a certeza da existência da alma e dessa vida continua do mesmo jeitinho do outro lado. Se eu morrer agora, vocês não vão sair correndo não, né? Se eu morrer agora, como é que eu vou chegar no plano espiritual? Do jeitinho que eu estou aqui. Então, o que acontece? Se a gente avaliar hoje nas comunidades, tem agora nos católicos, tem um senhor que faz a reza do terço. Não sei se vocês têm até livros já escritos, que ele diz que ele recebe vibrações, comunicações de Maria. Aí você diz assim, logo de Maria, mas Maria também mandou recado para o Chico. Não foi? Maria apareceu para uma enfermeira lá nos Estados Unidos, e ela pegou e falou: quem é você? Sou Maria, mãe de Jesus. Mas por que você está aparecendo para mim, se eu nem católica sou? Aí Maria respondeu: eu também não. Então, essa questão de religião é necessário para nós aqui na Terra nos encontrarmos, formarmos o nosso grupo, como time também. Todo mundo aqui é do mesmo time? Não. Todo mundo aqui gosta das mesmas cores? Não, porque cada um de nós tem as suas experiências e se afina nos grupos. Então, o nosso estudo de hoje, ele vem nos despertar para isso. Que eu vou pegar minha cola agora. Que nós temos que usufruir dos bens materiais? Claro. Já pensaram, hoje essa sala está gostosa, porque está frio, mas no calor, todo mundo trancado aqui dentro, vocês iam vir nessa reunião? Não. A gente precisa do conforto? Precisa. Sabe por quê? Gente que está incomodada, está com fome, está com calor, pode se concentrar para atender, prestar atenção em alguma coisa? Não pode. Então, os bens materiais, eles são necessários, como esse corpo é necessário. Agora, eu não posso ser prisioneira deles. Então, toda vez que eu faço aniversário, ele está ali de prova, para não dizer que é mentira, né? Quando eu fiz 60 anos, eu tirei 60 livros. Para que eu quero 60 livros da minha estante? E dei para o pessoal. Esse ano, não tirei 66, que eu acho que eu não tinha. Mas tirei. E outra, não tirei os velhos, não, tirei os novos. Que a minha amiga, quando eu fiz 60 anos, ela perguntar para mim: tem certeza, Dalila, que é esse? Porque a gente tinha comprado junto. Tem. Aí eu falei: quer saber uma coisa? Leva correndo antes que eu desista. Mas por quê que eu estou fazendo isso? Não, por causa, tomando consciência de que
O que está parado na nossa casa, o que não está movimentado na nossa casa, está faltando para alguém. Do que está, muitas vezes, em excesso, está faltando para o outro. E outra, nós podemos morrer a qualquer hora. Vocês não concordam comigo? Não é só eu que tenho 66 anos, não. Qualquer um de nós. A gente não sabe a hora, graças a Deus, senão a gente ia ficar agoniado, né? Isso faz parte da lei da conservação. Mas, por que a gente se apegar? Eu falo, por que você está dando isso tudo? Ah, porque quando eu for embora eu quero ficar livre. Eu não quero ficar presa nessa energia de casa, de roupa, de livro, né, de tudo que a gente tem. Mas gosto? Gosto. Então, a gente não... As pessoas, quando ouvem isso, pensam que a gente vai perder tudo, não vai ter mais nada, vai ficar igual mendigo, né? Vai ter que adotar, nós temos filhos adotivos, adotar todas as crianças do mundo, mas adotar todos os cachorros do mundo, não é assim, não. Entendeu? Então, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a gente faça bem. E quando ele diz que a gente não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, quer dizer que a gente não pode, ao mesmo tempo, viver como espírito que somos e também como corpos. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, quando o corpo é fraco, a carne é fraca. A carne não é fraca, a carne é nada. Fraco sou eu, que ainda fico prisioneiro das paixões. A carne é só o veículo onde eu me comunico, onde eu vivo as experiências. Então, o espírito não pode se deixar levar por isso. O espírito não pode ser depressivo. Né? Mas taquara depressão, vocês já viram falar nisso? Pois é, eu acho taquara maravilhosa. Porque quando eu cheguei lá, era carro de boi que passava, a estrada era tudo de terra. E agora a gente tem BRT que para na porta. Você sai lá fora na taquara, está a cara do Recreio. Então, o que adianta? O que você tem que ficar? Meu Deus, passamos por umas perrengues, passamos. Mas a gente também não tem que passar por dificuldades para poder crescer, para poder amadurecer? A dificuldade do aprendizado na leitura, né? A dificuldade do aprendizado na própria vida. Então, nós temos que fazer a nossa escolha. Ou seja, vou viver a vida como matéria? Vou, mas eu vou buscar as coisas que alimentam a minha alma, a mim, espírito. Por quê? Porque quando eu for embora, o que eu vou levar daqui? Vou ficar com aquela cobertor que eu adoro e que a minha filha pega e estende no chão? Né? Com a sua cama que você fica esticando, igual o cara da novela lá, e os netos vêm e viram um lixo? Vocês estão entendendo qual é a mensagem? Então, diante dessas instruções aqui, também lá no Livro dos Espíritos, tem uma mensagem de Severus, que ele fala assim, eu vou ter que ler a mensagem, porque isso aí eu não vou saber traduzir para vocês. Aí ele fala, não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o ouro domina. Vós que venderias a alma para possuir tesouros. Porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o julgo que vos oprime. O melhor emprego que se pode dar à riqueza estão nas palavras. Amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Na caridade plena do amor, que procura a desgraça e ergue sem humilhar. Está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Aí, agora conversando, lendo isso aqui, lembrei que quando a gente fazia, tem um tempo já, que a gente fazia visita na rua, à noite, levava quentinha, levava agasalho. Então, o grupo, nessa época, era de Eurípides, lá da Taquara também. Então, a gente tinha uma proposta. Você podia levar o que você quisesse, mas você tinha que levar pelo menos uma coisa que gostava muito, para dar na rua. Porque dar o que a gente não quer é muito fácil, né? Dar o que a gente não quer mais, ficou pequeno, levou 30 anos esperando emagrecer, não emagreceu, a gente desiste e dá. Isso é mole. Mas o que a gente gosta, aquele casaquinho, né? Aquela coisinha simples, é muito difícil, porque a gente se apega às coisas pela emoção que aquilo nos traz. Então, nós estávamos lá,
não sei se o Alva vai lembrar, deu uma briga com os meninos lá, aqueles menores que ficavam lá. Lá nós estávamos lá no centro da cidade. E veio um chorando muito, estavam chorando, brigando por causa de cobertor. E a gente não tinha mais. E naquele dia eu estava com o meu casaco gostoso, que eu adorava, e eu saía porque de noite era frio, eu botava ele. E o menino chorava sem parar, queria brigar com todo mundo. A gente convenceu ele, deu outro cobertor para ele, e ele não queria. Aí naquela hora veio assim, dá o casaco, veio aquela inspiração. Eu tirei o casaco e dei para ele, ele ficou encantado. Ele achou lindo, era uma coisa que para ele era um tesouro, e ele saiu pulando, dando beijo para a gente, e acalmou a situação. Se naquela hora eu não ouvisse, olha só essa verdade, esse toma e lê, e eu não tivesse dado meu casaco, eu não vou dizer que eu fiquei feliz, não. Fiquei, meu Deus, perdi meu casaco. Né? Porque só vocês podem passar, essa mulher é maravilhosa, mentira, nada. Ai, meu Deus, meu casaco. Mas talvez se eu não tivesse naquela hora tirado aquele casaco, a gente tinha passado por uma situação difícil ali. Já pensou aqueles garotos todos brigando e a gente no meio? Entendeu? Então, é isso que Jesus alerta, que a gente tem que aprender a ouvir além do que o ouvido mostra. Porque ouvir é diferente de escutar. Porque muitas vezes você ouve e não escuta. Então, continuando. Isso quer dizer, então, que só tem fortuna quem pode. Porque o poder da riqueza é muito mais difícil de ser administrado do que o da pobreza. Porque o da pobreza, você aprende a conviver com o essencial. Porque você não tem acesso. Se bem que hoje em dia, né, inventou Casa Bahia, de casa não sei o que lá, vende 48 prestações, todo mundo tem. Mas, de qualquer maneira, o da riqueza é que você vai ter que aprender, tendo o luxo e o poder na mão, aprender com o necessário, viver com o necessário. E a gente agora não tem mais como fugir disso, sabe por quê? Porque o próprio planeta está pedindo socorro. Nós estamos consumindo muito mais do que o planeta realmente pode oferecer para nós. Agora, se for para a gente sobreviver, tem. E você mesmo, às vezes, que queira fazer isso, não pode. Eu tinha um telefone que eu era apaixonada por ele. Porque a gente que é mais velho só troca quando ele pifa, né? Aí ele estava lá, mas eu queria entrar na internet. Poxa, todo mundo, por que a velhinha não pode entrar na internet? Aí eu fui na loja. Falei, acho que meu aparelho está com problema, que eu entro, ele não entra, eu aperto. Ele... Aí ela falou, não, é que seu aparelho é 2G. Aí, eu não entendi. 2G, ele não, a senhora está querendo dizer que eu tenho que comprar outro? Tem. E quando eu comprei esse aparelho, meu filho mais velho, horrível, mãe, você vai morrer e não vai aprender a usar o aparelho. Aí eu cheguei em casa com meu aparelho novo e falei para ele, olha, o aparelho morreu antes de eu usar ele todo. Então, na verdade, a gente fica tentado mesmo, né? Tanta coisa nova, tanta coisa diferente. Então, essa passagem do Evangelho está mostrando para nós que as coisas da vida, as coisas materiais, são maravilhosas e nos atraem. Mas que se a gente se deixar envolver por elas, a gente esquece do verdadeiro objetivo da nossa vida aqui na Terra. Então, nada é proibido. Agora, eu não preciso... É como a gente fica... Eu, com 60 anos, ganhei diabetes tipo 2. Porque fui deselegante a vida inteira. Aí, quando cheguei lá, eu falei para a doutora, como é que eu vou conviver? Muito bem. Agora eu não posso comer mais nada? É o medo da gente, né? Não pode comer mais nada, igual o rico lá. Vou ter que dar tudo, né? Aí ela falou, não, você pode comer bolo, mas não pode comer o bolo todo. Pode comer um bombom, mas não pode comer a caixa toda. O que quer dizer? Ela diz que eu tinha que ter disciplina. Então, o que Jesus está convidando a gente, disciplina. Usufrua dos bens, mas não se apodere deles, porque logo mais à noite poderão vir te buscar. E quando você chegar do outro plano espiritual, você está prisioneiro dessa energia de tal forma que mesmo que você queira se movimentar, continuar sua caminhada, cheguei aqui, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque seu coração, sua paixão está prisioneira das coisas que você deixou. Então, vamos lá continuar. Então, qual é o melhor emprego da fortuna? Sabe por que a fortuna ela serve para que a gente possa auxiliar e amparar o outro. Na leitura do Evangelho aqui, às 7h30, foi isso que caiu. Eu fiquei feliz. Oba, estou indo pelo caminho certo.
Então, quando a gente recebe a prova de ter algo mais do que o outro, é que a gente aprenda a compartilhar. Que a gente aprenda a dividir com o outro. Porque como é que a gente pode ser feliz sabendo que o outro não tem? Como é que a gente pode ter prazer sabendo que o outro não tem nada? Ah, mas eu não posso alimentar a todos. Mas quem é o seu próximo? É o que chega para você. É o que chega perto de você. E muitas vezes nós sabemos que muitos amigos nossos de outras vidas, muitos parentes nossos de outras vidas, muitos até nossos parentes dessa vida que desencarnaram há muito tempo, chegam até nós no momento de dificuldade, no momento de vício, e a gente os afasta. E passa a vida inteira chorando de saudade dele. E ele bate a sua porta e você não ouve. Aí eu estou dizendo que a gente tem que botar todo mundo para dentro de casa? Não. Mas você pode fazer a sua parte. Lá no centro tem um trabalho que faz para a população de rua. Então, eles fazem assim, eles fazem o trabalho com eles. Então, tem um dia que eles vão assistir palestra, tem um dia que eles têm uma pessoa que vão lá falar com eles, tem um dia que vai uma pessoa do médico para conversar com eles, tudo bem. Aí tem gente que tem medo, normal, ele está certo. Tem gente que não tem, eu, né? Professor, não tem medo de nada. Aí fui lá falar com eles. Aí conversei, cantei com eles aquela música. Você precisa saber o que se passa aqui dentro. Eu vou falar para você. Aí cantei com eles, aí falei da força do pensamento. Por que a gente tem que educar o nosso pensamento? Que a gente não é o que come, não é o que veste, a gente é o que pensa. Porque tudo que a gente fala, que a gente faz, está de acordo com o que a gente pensa. E é o pensamento que desperta os nossos desejos. Eles amaram. Aí agora eu não posso ir na taquara. Eu vou atravessar a rua, venho. Ô, Dona Dalila, quando é que a senhora vai voltar lá? Ah, qualquer dia desse eu vou lá. Aí eu fui fazer a unha, minha amiga falou, caramba, de onde você conhece esses homens? Aí eu contei que eu tinha ido dar aula para eles. Ah, bom. Mas a gente, quer dizer, você se expõe. Você se coloca. Mas o que você tem que fazer? Naquele momento, eu não me expus. Não sei quem são aqueles homens. Quem sabe, num passado, nós estivemos juntos, e eu bebia junto, ou fazia outras coisas com eles. Nessa hora, agora, eu já aprendi que não é o melhor caminho, eu fui lá conversar com eles. Conversar com os jovens. Eu digo para os jovens, por que eu estou aqui? Porque eu sei mais do que vocês? Não. Porque, com certeza, eu tenho uma dívida a saldar com vocês. Por que nós estamos aqui hoje juntos? Eu comecei falando assim, não foi? Que em algum lugar do passado, esse grupo esteve junto em algum lugar, trabalhando em alguma coisa, combinando alguma coisa, em que os bens materiais estavam em primeiro lugar. Então, hoje nós estamos aqui conversando sobre isso. Como eu devia falar demais também lá, estou falando aqui. Então, como os bens materiais são concessões passageiras, que Deus nos permite, mas para que administremos em favor do próximo. Não é para que a gente só administre ao nosso favor, mas para a gente compartilhe. Como posicionar Jesus, então, diante dessa realidade? É só refletir. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele deixou 3 tarefas para nós. Vocês sabem quais são? A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda, amar ao próximo. Terceiro, como a si mesmo. Olha o encadeamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque esse é o objeto máximo. Porque quando você consegue amar a Deus plenamente, você vai se amar e amar ao próximo. Mas esse é o absoluto. Para a gente poder conseguir chegar lá, onde é que a gente tem que começar o treinamento? Amar a si próprio. E como é que eu posso aprender a me amar? Respeitando esse corpo. Ah, mas já estou velha, já vivi uma vida toda... Não, ainda é tempo. Ainda é tempo. Respeitando esse corpo. Não maltratando esse corpo. Lembra como São Francisco falava? Que o corpo era o burrinho dele. E que aquele burrinho ia enfraquecer, não precisava de ser... Ele tinha uma ideia também da Idade Média, mas a gente pode usar como parâmetro. Então, aquele burrinho precisava ser fraquinho, para que ele não pudesse o quê? Ter a força que ele tinha internamente. Esse fraquinho dele, ele fazia no corpo. Hoje nós sabemos o quê?
que a gente tem que trabalhar dentro de nós os verdadeiros valores. E a gente não precisa de lugar nenhum. É só perguntar, meu Deus, o que eu tenho que trabalhar? Esse ano, sabe qual é o valor que eu estou trabalhando? Tolerância. E aí, gente, que engraçado, como aparece o teste? Então, cada um de nós escolhe. Um ano de cada vez, lá no curso lá da pedagogia do sentimento, cada um escolhe qual é o valor que quer trabalhar aquele ano nele mesmo. E a gente vai. O meu, esse ano, eu escolhi tolerância. Eu não sei porque eu escolhi isso, porque nunca está fácil. Para mostrar o quê? Como a gente quer que o outro faça as coisas que a gente quer, do jeito que a gente quer e como quer. E amar ao próximo. Quem é meu próximo? Todos que chegam até perto de você. Desde o cachorro, a árvore que cai e você levanta, né? A criança que chora e você passa a mão na cabeça e pergunta o que está acontecendo, do velhinho que está parado lá e você chega, oi, vovô, tudo bem? Do vizinho, do porteiro, do segurança. Os segurança lá ficam até zangados comigo. Eu passo 6h30 da manhã, 6h10. Bom dia! Aí eles fazem assim. Quando eu chego na escola, eu trabalho na segunda-feira com meu filho, a gente chega na escola, o pessoal fica assim, poxa, cara, desliga a pilha dela, que eu chego 7h da manhã, eu chego 6h30. Bom dia, gente! Está todo mundo lá. Falei, gente, eu também acordo com sono, mas tem uma diferença, eu deixo a minha cama lá. Isso é o quê? É exercício. É exercício. Nós temos várias forças nos ajudando, e nós temos que modificar nossas energias para que a gente se aproxime dessas forças. Então, quando Jesus falou isso para nós, deixou esses 3 recados, ele queria dizer para nós que a caridade e a benevolência é o único caminho que a gente pode traçar para que a gente possa construir esses valores em nós. E qual é o primeiro que eu tenho que ter caridade e indulgência? Eu mesmo. Ah, mas eu sou um infeliz. Não consigo. Vou deixar para outra encarnação. Vocês não viram nenhum espírita falar isso, não? Pois é. Não vou deixar para depois. Não. Você tem que ter essa atitude de indulgência com você, porque a indulgência educa. Como educa? Ela ensina você que aquela experiência você não conseguiu ainda responder. Você não atingiu, mas você tem condições. É um dia de cada vez. Eu não dizer você não tem mais jeito. Ou quando a gente fala para o filho, você será pai. Né? Vocês falam isso não? Só eu que falei? Ah, você falou também, né? Ouviu. Então, o que é isso, gente? Não. Cada um de nós vai viver a experiência que necessita. Então, pode compartilhar com o outro. Não, quando também eu era jovem, também fiz isso. E aprendi isso. Agora vai e faz. Essa questão da indulgência educa porque você aceita você como você é. E não como você queria ser. Porque qual é o melhor lugar? É onde a gente está ou a gente quer estar? É onde a gente está. Porque onde eu quero estar está na posição do meu desejo, do meu sonho. Agora, onde eu estou é a minha realidade. É onde eu vou viver a experiência que eu preciso. Depois, ela também orienta. Porque ela me orienta que eu ainda não estou o quê? Preparada. Eu preciso investir mais naquela dificuldade que eu ainda tenho. Você não é imperfeito. Porque se nós fôssemos imperfeitos, teríamos sido o quê? Criados de maneira errada. Nós estamos a caminho. Quando fomos criados simples e ignorantes quer dizer, não sabíamos. Deus colocou dentro de nós a sua semelhança, que foram os valores. E à medida que a gente vai vivenciando as experiências, a gente vai desabrochando, desenvolvendo esses valores. Então, se você tem essa leitura, você vai orientar e descobrir que você tem que abrir caminhos novos. Se você fala demais, então eu tenho que usar da palavra para o bem. E não falar muito, porque falar muito também incomoda o outro. E o jovem, e agora o idoso, que eu descobri isso, quando o pessoal fala muito, ele desliga. Não é verdade? Aí desliga. Aí você fica aquela carinha ali de santa, rindo, o pessoal está pensando, você talvez não está ouvindo nada. Então é melhor você ser mais direto, incisivo, com respeito, com você, com o outro. Entender o outro,
para que você possa o quê? Fazer o movimento. Outra, consola. Sabe o que consola? Porque você aprende que você tem outra chance, tem outra oportunidade. Você vai conseguir. Quando? No tempo de Deus. Porque a gente também quer conseguir no nosso tempo. E muitas vezes, uma encarnação não dá. Jesus Gonçalves, que é o mentor espiritual da nossa casa, ele levou 1.500 anos para caminhar do Bárbaro Alarico para Jesus Gonçalves, hoje trabalhador espiritual. 1.500 anos. Nós que somos lá da casa dele, que sabemos, né, que estamos ligados a esse espírito, já passamos de 1.500, né? Eurípides foi um espírito que desde a antiguidade se destacou, né, na filosofia, na educação, e nós, com certeza, estamos caminhando com ele. E ele já foi embora. E nós ainda estamos aqui na dúvida. Mas nós temos que ter esse consolo. Esses espíritos vêm dizer para nós, continua, vocês vão conseguir. É nessa hora do tomilê, é nessa hora do despertar, é que você abre a sua vontade, fortalece a sua fé, para que você possa fazer a caminhada. E você dignifica o outro e a você mesmo. Por quê? Porque você sabe que você também é responsável pela reabilitação do outro. Porque quando você se compromete a se transformar, a modificar. Eu lembro uma vez, a minha filha mais nova, eu estava aprontando, e ela falando com a coleguinha lá no telefone, não, aqui em casa não vai dar nada não, que aqui a minha mãe conversa de espírito para espírito. Então, mas eles têm consciência disso. Meu neto agora, quando ele fica fazendo manha, eu sento do lado dele e falo assim, foi para isso que você, espírito, escolheu esse corpo tão bonito, esse olho tão bonito, para ficar fazendo isso? É isso que você quer para você? Aí ele, não, vó, então fala o que você quer, então senta, vai lá lavar o rosto e vem conversar. Não é diferente? Quando a gente fala, e fala de espíritos para você também. Olha, por que a gente não consegue se olhar no espelho? Porque a gente vê o que a gente não quer ver. Mas nem as rugas, o cabelo branco, não. Esse olhar no espelho é olhar para dentro de nós. E entender. Poxa, agora, outro dia eu estava falando comigo, Dalila, você não vai ter vergonha, não? De quando chegar no plano espiritual encontrar com você, com tanta chance que a vida te deu, com tanta oportunidade de trabalho, e você jogando essa oportunidade fora? Aí eu fui lá, sim, porque era um trabalho que eu tinha dito não. Aí voltei. Poxa, vocês acham que nessa idade eu posso dizer não? Não. Se me chamou, quando o trabalhador está pronto, o serviço chega. Eu queria convidar você para trabalhar no passe. Ainda não estou preparado. Queria pedir a você para trabalhar com a gente lá na evangelização. Quero distância de criança. Né? A gente escuta isso. Mas quando é que a gente vai estar preparado? Se a gente não se habilitar ao trabalho. Quando é que a gente vai não é gostar de criança, são espíritos novos que chegam no planeta e estão precisando ser acolhidos. Acolhidos. E a minha amiga hoje na escola está falando que a filhinha dela chora muito, está com 3 anos. Aí eu falei para ela, você sabia que os espíritos, muitas vezes, eles vivem mais no plano espiritual do que no material, e que só aos 7 anos é que realmente ele assume o corpo, e só na mocidade é que ele vai assumir a sua encarnação? Ela, não. Então abrace mais a sua filha. Quando ela chorar, tenha paciência. Por que um bebê chora mais do que o outro? Não é manhoso, não. Ele está com mais dificuldade de se adaptar. Entendeu? Então, agora... Demorou. Desculpa, gente. Mas a gente, depois de velho, fica igual criança, cheia de alergia. Então, é isso que a gente tem que entender. Quando o outro está com dificuldade, não sabe falar nada, abraça, ri, dá uma mão. Então, olha, eu não tenho jeito nenhum com criança, mas é para lá que eu vou, porque vocês estão precisando. Foi como a senhorinha disse para nós lá. Então, vem, abracei. Hoje, ela é a melhor das novas que chegaram. Porque nós temos uma mania muito feia de usar máscaras. Que máscaras são essas? A gente disfarça para esconder a nossa verdadeira identidade. Isso é... mas que isso? Está me chamando de mascarado? Com licença.
Aí se perguntar assim, usamos. Por exemplo, eu sou um espírito que nasceu numa ambientação reencarnatória feminina. Então, eu tenho uma máscara feminina. Eu, enquanto esse espírito na programação, na ambientação feminina, eu sou mãe, então eu tenho um papel de mãe. Eu, como mãe, tudo bem, tenho um comportamento, um perfil, um proceder. No meu campo profissional, eu sou professora de geografia e sou professora de ética. Então, enquanto profissional, eu tenho um perfil, uma maneira. Eu sou a mesma pessoa, mas eu não posso tratar o meu aluno, o meu professor, como eu trato meu filho. Não posso tratar meu filho como eu trato o meu professor, meu aluno. Na casa espírita, trabalho nos trabalhos. Em cada trabalho, eu tenho que ter o quê? Uma postura. Eu posso chegar na hora do passe ou na hora do trabalho mediúnico, com a mesma maneira que brincando, conversando com vocês? Não. Essas são as máscaras do nosso dia a dia. Mas a gente, muitas vezes, cria outras máscaras internas, que é para realmente abafar o que a gente quer ou o que a gente não quer fazer. Aí eu trouxe o que, para a gente camuflar, o que, na verdade, são os nossos valores importantes, que é o que a gente está trabalhando aqui. Por exemplo, quando eu falo assim, eu sou o que faço isso melhor. A farofa minha é melhor que a sua. Isso aí é hipocrisia e orgulho. Está camuflando. Outra, aquele que é ególatra. Sabe quem é ególatra? É o viciado nele mesmo. Tudo dele é melhor. Você comprou isso aí? Ah, mas eu tenho outro que custou R$100, que é muito melhor. Só que hoje a gente já aprendeu até que não faz diferença. Você compra o de 90, o de 50, o de 100, tudo acaba de uma hora para outra. Não é verdade? Antigamente a gente comprava, durava a vida inteira. A minha amiga estava triste porque ela tinha uma máquina de lavar roupa 20 anos. E ela deu defeito, o rapaz disse que não podia mais consertar. Aí eu falei, que é isso, menina? Vai comprar uma máquina nova? Poxa. Ah, mas não vai durar mais 20 anos. Poxa. Eu não vou durar mais 60 anos. E por isso eu vou desistir das coisas? E vocês estão entendendo? O que Jesus quer dizer? Que a gente não pode servir a dois senhores? E outra, inveja, a maldade. Maldade não, a inveja e a vaidade. Tudo meu. Não senta do lado desse sofá, que esse lugar é meu. Minha coberta, eu falo das coisas assim do dia a dia, né? Porque aí depois, minha casa, meu carro, né? Entendeu? Mas isso não é para a gente sair daqui dando tudo, não. É para entender que aquilo ali... Meu marido aprendeu comigo rápido. Porque eu nunca sei qual é o meu lugar. E ele tinha... E às vezes ele demora... Agora ele já acostumou, já nem liga mais, coitado. Porque ele chegava lá para poder ver melhor a televisão, eu estava deitada do lado dele. E ele sai do meu lugar. Ah, não. Aí ele já aprendeu que a gente não tem lugar. O lugar... Quantas pessoas não têm nem cama? Não é verdade? Não tem um carro. Meu filho outro dia estava brincando. Ah, você nunca teve um carro novo. Eu falei, mas nunca fiquei sem carro. E ele não tem nenhum. Entendeu? Então é aquele negócio. Tudo eu, tudo meu, tudo eu. Ou então aquele assim, quem foi que deixou essa cadeira fora do lugar? Eu não. Né? Derrubou aqui, ó. Não fui eu não, hein? Não tem gente que é assim? Tudo é ela, coitado. E aquele que vive no ressentimento e na tristeza. A gente fala que é o lixo mental. Então a gente tem que tomar conta do que a gente está pensando. Sabe por quê? A gente fica sofrendo pelo que já passou. E sofrendo pelo que pode passar. Hoje o pessoal está... Ai, mas esse mundo está muito difícil. Gente, que muito difícil nada. Desde que eu nasci, que o mundo é difícil. E eu consegui viver 66 anos. Imagina agora. Vocês vão viver muito mais. Agora, se o negócio é difícil e a gente fica reclamando, fica mais difícil ainda. Então, a gente tem que tirar esse lixo mental nosso. Preste atenção no que você pensa. Está depressivo, vem aquela tristeza, levanta. Vai lavar louça, mas está empregada, manda ela descansar e vai lavar louça, que mexer com água é maravilhoso.
né? Mas mexe com pouca água, porque não pode, a água pode acabar. Né? E a maledicência, a justiça. E qual é o segredo para a gente se livrar disso? É se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse passando por isso? E se fosse eu que estivesse passando por essa dificuldade? E se fosse eu que estivesse com esse sofrimento? Sabe o que a gente vai descobrir? Que a gente não ia aguentar. Então, aquela pessoa, ela está com aquilo que ela já pode. Aquele espírito já tem condições. Aí, como a gente leu no Evangelho antes de vir para cá, né? Isso é prova dele, deixa ele para lá. Não. É a nossa hora de fazer o quê? De acolher, de atenuar. Por quê? Qual é o segredo que a gente pode fazer? É só perguntar, Senhor, o que queres tu que eu faça? Você não sabe, vai vir. O que queres tu que eu faça? Às vezes é um aperto de mão, uma atenção, um sorriso, um esperar para falar depois, que a gente quer responder na hora. Toda pessoa que confia no Cristo, eu acredito que vocês confiem no Cristo, ela tem que estar com o coração aberto à disposição do bem. E quando Jesus diz que nós não podemos atender a 2 senhores, quer dizer isso para nós. Que nós temos que vestir a couraça da caridade, como diz Emmanuel. Fazendo uma avaliação de uma carta de Paulo. Que é a couraça da caridade? Porque quando a gente se reveste da caridade, a gente preserva o nosso coração. A gente entende a situação do outro, a gente desenvolve em nós um sentimento que se chama empatia. E empatia é você sentir pelo outro, mas não assumir a dor do outro. Você pode atenuar, você pode oferecer o remédio de uma oração, de um trabalho, de um abraço. Mas por isso você pergunta, Senhor, o que queres tu que eu faça? E a resposta vai vir na nossa mente. Muitas vezes ele vai dizer, saia, fique quieto. E a pergunta vem. Uma vez eu estava muito assim, perturbada, porque eu cheguei, aí eu brilhei 6 filhos, um marido e uma cachorra, vocês já viram, né? Trabalhando ainda, eu cheguei em casa, meu Deus, estava assim, tudo virado de cabeça para baixo. A vontade que dá é pegar aquilo tudo e jogar no meio do pátio. Não foi ele. Não era ele. Nessa época ele era inocente. Eu chegava depois. Agora, como ele fica, ele está sempre no meio. Então, aí eu olhei aquilo. Ai, meu Deus, cansada. Aí sentei no sofá e comecei a rezar. Aí pedi para Deus. Não consegui ouvir. Aí pedi para Maria. Não consegui ouvir. Pedi para Jesus. Não consegui ouvir. Aí já estava já chorando. Ai, Joana, me ajuda. O que eu faço? Aí veio direitinho. Levanta e vai lavar a louça. Sabe por que eu falo de lavar a louça? Porque eu detesto lavar a louça. Levanta e vai lavar a louça. Eu levantei, quem é inteligente obedece. Fui lá, lavei a louça toda, chorando, com raiva. Lavei. Quando eu acabei de lavar a louça, que eu já estava mais tranquila, já tinha esvaziado, eles tinham arrumado a casa toda. Então, muitas vezes, as coisas na nossa vida se complicam porque a gente faz igual o menino rico. A gente vira as costas e vai embora. Então, quando Jesus diz isso para nós, ele só está dizendo para nós o seguinte, que a gente não pode abrir mão do nosso objetivo aqui na Terra, que é o de aprender o quê? Amar a si próprio. Porque é graças a esse corpo que a gente está reconstruindo a nossa história. Olha só que importância. E a gente quer incidir nos mesmos erros? Não. A gente quer, a cada dia que passa, um pouquinho de cada vez, ficar melhor. E outra, amar a Deus sobre todas as coisas, o que é mais importante? O meu sentimento de amor ao próximo ou as coisas que eu tenho materiais, que vão-se embora. E também que a gente compreenda que todo cristão ele vive em eterno estado de luta. Que eterno estado de luta? Pelas oportunidades e desafios que a vida apresenta e que muitas vezes a gente se recusa a o quê? A experimentá-los. Que a paz de Jesus fique conosco e não quer dar a nossa visita.
Eu vou falar mais um pouquinho, porque tem uma visita para nós. Ela falou que eles iam chegar 10 para as 9, 5 para as 9 aí. Então, o que eu queria fechar dizendo para vocês? A verdadeira expressão da vida é essa nossa busca interna. E a verdadeira, a gente só vai encontrar essa busca nossa interna se a gente sair de nós e for ao encontro do outro. Porque toda vez que você faz alguma coisa para alguém, de forma fraterna, desinteressada, o maior beneficiado é você mesmo. A gente sai tão bem, a gente sai tão leve, não é verdade? Desde que tudo que a gente faz com amor, com carinho e com coração, tem um aumento assim. Lembra do óbolo da viúva? Por que o óbolo dela foi maior do que o de todos os outros? Porque ela deu do que não tinha. Então, vamos dar paciência? Não temos paciência, mas o que a gente conseguir, a gente dê. Vamos dar fraternidade? Não sou fraterno, mas o que você tiver, você vai doar. Porque o importante é a gente doar, principalmente, aquilo que a gente ainda não tem. Porque a gente vai sentir a energia daquele valor e vai querer o quê? Estar sempre junto com ele. Então, o que é fazer caridade? Não é enfiar a mão no bolso, não é arrumar o guarda-roupa, é também. Mas é principalmente viver uns com os outros, como irmãos que somos, que é a única verdade que existe. Nós somos todos irmãos, todos filhos de Deus. E onde é que mora a caridade? Ela não está na casa espírita, ela está dentro de mim, ela está dentro do meu coração. Ela só vai se tornar realmente verdadeira caridade sair do meu coração. E quando é que a gente vê a caridade? Quando o amor se transforma em ação. E o que é fazer caridade? Vivermos juntos, unidos, com amor, como irmãos. E como é que a gente pode começar isso? Dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa família, com os vizinhos, com todos aqueles que estão à nossa volta. Porque quem é o meu próximo? É todo aquele que está junto comigo. Obrigada. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo